Nesse vídeo, vamos apresentar a evolução do marketing no tempo, abordando o marketing 1.0 e seu progresso para o marketing 4.0, comentando as características de cada período que se baseiam nas necessidades dos consumidores. E por fim, iremos especular sobre o futuro do marketing, mostrando algumas tendências no mercado consumidor. Não se pode garantir um período exato para o surgimento do marketing, mas o que sabemos é que desde o século XVII, com a criação da prensa tipográfica de Gutenberg, foi possível atingir um maior alcance de pessoas, e essa foi a grande oportunidade dos comerciantes da época para venderem seus produtos e serviços. Os folhetos eram colados em postes nas vias públicas e logo perceberam que esse trabalho demandava muito tempo e não era tão eficaz como no começo. Então, os marqueteiros tinham de procurar outra forma de alcançar as pessoas de uma maneira mais fácil, e por isso surgiram os outdoors, que eram uma propaganda que se notava de longe, além de ser mais durável quando comparado aos folhetos. Apesar dos outdoors serem uma grande aposta, ainda não era o suficiente. As televisões, rádios, telefones foram e ainda são muito utilizados para realizar e transmitir o marketing das empresas. Atualmente, com a evolução da tecnologia, há diversas formas de produzir o marketing, como, por exemplo, os anúncios em redes sociais. Olá, eu sou a Celestina e eu vou continuar explicando para vocês sobre a transformação do marketing. Eu vou falar sobre o marketing 1.0 e também sobre o marketing 2.0. Para isso, eu coloquei algumas imagens aqui que vão nos ajudar a entender melhor isso. Vamos lá! Então, vamos começar a falar sobre o marketing 1.0. Ele é bem característico do início do século XX, tendo como principal objetivo a produção em massa e o desenvolvimento de produtos funcionais. Aí a gente tem uma imagem de mulheres trabalhando e nessa produção em massa. A gente também tem como exemplo os carros fabricados da Ford. Eles são um exemplo legal, porque eram carros padronizados e não se tinha muita preocupação de fato com o consumidor. A gente tem um outro exemplo também, que é do McDonald's. Eles também tinham esse layout de produção em massa dos hambúrgueres. E o que comprova a fala de McCurt, de 1978, que é o sucesso do produto dependerá do correto planejamento, equilíbrio e execução dos chamados 4 Ps. Aqui só para exemplificar: o produto, preço, promoção e prazo. Então agora vamos falar um pouco sobre o marketing 2.0. Ele surgiu lá no início dos anos 60 e tinha uma característica principal de ser focado na relação com os consumidores. Ele é muito chamado também como a era do consumidor. Devido ao aumento da população e, consequentemente, à concorrência, as empresas passaram a se importar mais com seus clientes, começaram a apresentar diversas opções de produtos, informações sobre os mesmos, e ainda, nesse período, ferramentas como fidelização de clientes foram criadas, como, por exemplo, a mala direta. Era um envelope ou um pacote físico que a empresa enviava para os endereços dos clientes ou leads. Então, para o Kotler, o mix de marketing deve sempre gerar valor ao consumidor, a fim de conquistá-lo, o que faz bastante eficaz a frase "o cliente tem sempre razão". Ou seja, se um cliente quer um carro vermelho, por exemplo, ele pode conseguir. A preocupação de satisfazer essas necessidades dos consumidores se tornou cada vez maior, e foi por meio da segmentação de mercado e a variedade de produtos que o cliente levava sempre algo além do que estava procurando na sua compra. Foi ainda nessa era que vários estudos e obras foram publicados, como, por exemplo, o livro de Administração de Marketing do Philip Kotler. Foi lançado em 1967. Então, esse é um livro base para a gente entender a aplicabilidade do marketing dentro das organizações. A partir do marketing 3.0, notamos que a obsolência de técnicas e teorias passa a acontecer em um período cada vez menor de tempo. Isso acontece porque o marketing mais recente é voltado para o consumidor, e o consumidor tem mudado em uma velocidade digna do mundo VUCA.
Globalização, surgimento da internet, disrupção de mercados, tudo isso passou a influenciar muito o marketing a partir da virada do século XXI. O marketing 3.0 surge no início desse contexto e se baseia na necessidade do consumidor de se identificar com a missão e os valores da empresa. Agora, não se trata apenas de vender um produto que atenda às necessidades do consumidor, mas de comunicar a marca e como ela se relaciona com o ser humano. O fácil acesso à informação e à internet possibilitam que duas coisas aconteçam. As pessoas passam a se informar sobre o que a empresa está fazendo pela sociedade e o meio ambiente, e as empresas ganham mais automação e escala no relacionamento com o cliente. Ou seja, o posicionamento da marca da empresa ganha muita importância, bem como o relacionamento com o cliente. O que esperar do marketing do futuro? Essa é uma pergunta bem interessante e acredito que muitas pessoas se fazem, mas a verdade é que não tem como a gente descobrir isso, tentar prever, pois o mundo está muito volátil, muito rápido e tudo passa rápido demais para tentarmos definir o que vai acontecer nos próximos anos. Porém, melhor que isso, a gente pode tentar entender as tendências que vão acontecer, principalmente dos consumidores, nos próximos anos. Afinal, isso vai determinar como os profissionais de marketing vão montar suas estratégias. Então, de acordo com a WGSN, a World Global Style Network, as tendências previstas para surgirem ao longo prazo estão se acelerando cada vez mais. Estão entrando na nossa vida com muita rapidez e novos hábitos vão surgindo, estilos de vida e estilos de trabalho também. Uma coisa que provou pra gente muito isso foi a pandemia. Então, a pandemia foi um estopim para que pudesse ocorrer muitas mudanças, principalmente a digitalização de empresas. E dentro desse contexto, a WGSN fez uma pesquisa que identificou 4 sentimentos chaves dos consumidores e também 3 perfis para 2022. E a gente vai abordar eles agora. O primeiro sentimento que nós vamos falar é o medo. As manifestações do medo mudam de geração para geração, mas alguns pontos estão relacionados, como por exemplo as incertezas ambientais e econômicas. Uma tendência associada a isso é que os nossos jovens de hoje estão transformando esse medo em ações e se mobilizando para causas sociais. Outro sentimento é desincronização social. É quando as pessoas fazem as mesmas coisas, porém em horários completamente diferentes. A lógica é de começar a trabalhar às 8 e voltar para casa às 18, por exemplo, mas isso está mudando rapidamente. As pessoas querem cada vez mais ter seus próprios horários e isso abre um espaço também para o consumo 24 horas. O terceiro sentimento é a resiliência equitativa. É a capacidade de manter emoções e pensamentos positivos em momento de estresse. Segundo a WGSN, em 2022 os consumidores buscarão aceitação emocional, abrindo também um espaço para sentimentos mais autênticos, que é uma coisa que nós já podemos começar a ver desde hoje nas redes sociais. O último sentimento é o otimismo radical. Ainda que o cenário global muitas vezes seja caótico em muitos aspectos, as pessoas demonstram otimismo e têm uma esperança genuína de que tudo vai melhorar. Agora nós vamos ver sobre os perfis do consumidor do futuro de 2022. Os primeiros são os estabilizadores. Os estabilizadores são a geração X e os millennials, que priorizam a estabilidade em todos os aspectos da vida, como uma reação de falta de sincronia e um sentimento de incerteza. Essas pessoas estão começando a deixar de lado o culto à produtividade e optar por aceitação. O segundo perfil são dos comunitários, composto principalmente por millennials e a geração X. Esse grupo quer enfiar suas raízes em suas comunidades e não em suas carreiras. E segundo a WGSN, isso vai inaugurar uma nova era do localismo, ou seja, sair dos grandes centros urbanos e ir em direção ao interior. O terceiro e último perfil são dos novos otimistas. Os novos otimistas são um grupo dos mais variados. São formados por diversos grupos etários, vão da geração Z aos baby boomers,
Porém, apesar da ampla abrangência demográfica, eles têm diversos elementos em comum. O apetite voraz pela felicidade, o ativismo, a mentalidade coletiva são alguns deles. Para finalizarmos então a história da transformação do marketing, essas são algumas tendências de mercado e de consumo para os próximos anos. Elas já nos dão um cheiro de como o marketing terá que se adaptar, direcionar melhor a comunicação para cada um desses novos perfis, conseguir utilizar sentimentos chaves para gerar empatia, conexão com os consumidores serão grandes desafios para os profissionais do marketing do futuro. E apesar do que muitos podem imaginar, o futuro do marketing não vai ser dominado pelas máquinas. Irá precisar de muita colaboração dos humanos e do sentimento humano, da empatia, para conseguir gerar uma conexão e uma influência no nosso marketing do futuro.